Então vamos começar do começo. Os Stradivarius. Na verdade, começa-se uma cassação da parte do clero sobre os bruxos e feiticeiros, e ainda não se sabe o motivo. Ainda não está determinado o motivo, mas começou essa cassação. E os magos supremos, do outro lado, os magos supremos, começou uma cassação dos mesmos, porque na verdade os bruxos, teve bruxos e feiticeiros que causaram uma revolta no mundo dos humanos. E aí o clero foi intervir, e do outro lado os magos supremos também veio a intervir, e você não tá pensando nisso, né? Tô. Aí ele tá no celular, gente. Aí, então, os magos supremos, eles pegaram a Pietra Nero, um meteoro tão antigo quanto o primeiro mago na Terra. Que Chegaram juntos. Por ali. Será? Essa é a... Eu já tenho ali mais ou A menos... semente tá aqui, ó. Plantar. A Pietra Nero, que é uma referência à Grande Pedra Preta, que no filme ela retira os poderes, ela desfaz os poderes do Nino e da Los Angeles. Isso é tipo petróleo, só que pedra. Só que só tem uma, não sei, só tem uma. Mas Ou tem... continua. Tem alguns meteoros aí na Terra. Não, sim, mas assim, E aí? fiquei curioso a forma como ela atua. Ela absorve o poder pra ela. No filme você tem que ler. Na minha história, ela absorve. Você, tipo, não sei direito como é que funciona. Só os magos supremos sabem ainda como é que funciona. Eles aprenderam a dominar essa pedra. Alguns devem ter meio que se ferrado no processo, mas eles aprenderam a absorver a magia com essa pedra. A Pietra Nero. E aí o Aldebaran, ele tava ligado no que estava acontecendo, ele falou, tem que fazer alguma coisa. Então ele criou uma semente, que é uma mistura... Isso voltando já pra um momento mais presente, que é porque a gente tá falando do passado, quando os magos aprenderam a usar a Não, Pedra isso Negra. está acontecendo tudo de uma vez. Assim, os Isso está magos, acontecendo ali em 1400. os magos aprendendo a usar a Pietra Negra. Não, eles já sabiam. Mas a igreja tá usando a Pietra Negra pra Não. absorver. A igreja O clero. não conhece isso. A igreja não conhece essa pedra. Só os magos. Porque os magos queriam abafar o que estava acontecendo nos humanos. Entendeu? Pro clero não precisar intervir e não virar toda aquela bagunça. Entendeu? E então os magos começaram a... Vocês vão perder os poderes. E aí o Aldebaran, ele estava ligado. E ele criou uma semente de um ente, que é uma árvore humanoide. E aí ele depositou todos os poderes dele naquela semente. E deu um jeito ali de... E faleceu? Hã? E faleceu, não? Não. Ele vive, Só que sem poder. só que sem poder. E aí os Stradivarius saem do mundo dos... Ainda não está claro se é uma dimensão ou se ele fica realmente ali junto com os humanos. Sai de cima do muro. O mundo dos místicos. Eles saem, eles vão para o mundo dos humanos e eles perdem os poderes. Eles são obrigados a terem seus poderes retirados. Mas não são condenados à morte, pelo menos. E aí eles encontram uma gruta em Florença e eles plantam a árvore ali. Né? E aí eles vão juntando conhecimento, que eles começam a construir a biblioteca. E ali, mais ou menos na data de Galileu, que eu esqueci o período. Aí a gente já tá falando em 1600.
Aí já se passaram pelo menos 200 anos. Se eu não me engano, é 1600. 1600. Mas são os 200 anos que eles já estão em Florença. Já estão em Florença. E aí você tem o surgimento do telescópio, e aí eles vão pesquisar mais. E aí então eles constroem o exterior da biblioteca para fora da gruta ali. Eu achei interessante, agora que você comentou sobre esse meteoro da Pietra Nero, porque o surgimento do telescópio para a humanidade foi uma revolução. E nesse sentido, o surgimento do telescópio para os bruxos também deve ter sido, porque agora eles vão poder, entre aspas, monitorar ou observar através dos telescópios de onde veio a pedra. Ou de onde veio a pedra, ou se vai chegar mais. Se tipo, tem a previsão de algum outro meteoro poder, se tiver poder nela, eu... assim, tipo, caiu um meteoro, será? A gente não sabe, mas vamos lá ver se é Pietra Nero. Então assim, criou um evento, sabe? Agora, é interessante, enquanto bruxo, você possuir um telescópio e estar sempre atento aos movimentos celestes, aos corpos celestes. Isso faz um paralelo com o que, desculpa, agora entrando um pouco na série, não, no filme, na verdade, mas no filme, que o Dr. Victor, ele é um astrólogo, se eu não me engano. Ele é mago e inventor. Na verdade, ele é feiticeiro. Mas no filme ele aparece num simpósio, não, numa apresentação. Ele é astrônomo. Sobre astrônomo mesmo. É porque eu achei que ele era uma parada mais misticismo. Assim. Astrôlogo. Ali eu acho que ele tá entre trouxas humanos. Então, mas ele tá falando uma parada sobre signos ou uma parada tipo mais... O alinhamento dos planetas. Então é astrologia. Do sistema solar. Então é astrologia. Mesmo que envolva uma astronomia, ele está trazendo que... Eu não tô contra, eu só tô adicionando o paralelo. E o que é mais interessante. Mas assim, isso explica o porquê dele ser tão aficionado, entre aspas, na astrologia ou na astronomia, ou um estudo em geral dos corpos celestes, entendeu? Muito por causa do motivo de que uma possível fonte de poder, mas também uma fonte de destruição, está vindo do cosmos. Vem do cosmos, entendeu? Vem do cosmos. É uma preocupação constante para ele. Mesmo que pequenas revoltas, inimigos em potencial ou coisas aconteçam no planeta Terra, a vinda de um cometa possuindo essa fonte de poder é uma constante preocupação para ele por dois motivos. Quem vai possuir essa fonte de poder? E segundo, no momento em que essa fonte de poder for consumida, a pedra ainda pode ser usada para absorção de mais poder. Sim. E quem vai usar essa pedra? Vai usar da maneira correta? Ela vai cair nas mãos certas? Então assim, a Pietra Nero é mais um pano, sabe? É mais um material para você trabalhar no futuro. A Pietra Nero, acredita-se que ela é similar à Pedra Filosofal. Porque a Pedra Filosofal, mais pra frente, nessa história, você vai ter o Nefasto construindo pedras filosofais a partir de buracos negros. Porque a Pedra Filosofal você precisa de matéria e energia. Então ele condensa mais ainda buracos negros. Eu não sei como ele não causa um pane na gravitação quando ele está trazendo uns buracos negros no bolso. Não, é um bug no universo, ele condensa, mas enfim, aceito. Ele não dá isso quando ele traz uns buracos negros no bolso, assim, quando ele está aqui na Terra, mas ele faz isso. Ele cria pedras filosofais. A pedra filosofal não vai ser vermelhinha, assim, vai ser parecida com uma bola de gude cheia de estrelas, assim, um cosmo dentro. Vai ser tipo um buraco negro. Também uma bola. Eu acho interessante se você adicionasse nessa bolinha, nessa pedra filosofal, um contexto de... Que eu peguei aquela coisa do Fullmetal Alchemist, né? Que você precisa de matéria para criar matéria. Então eu pensei, onde eu tenho mais matéria? Buraco negro. É que, na verdade, o buraco negro, ele não é constituído
mais de matéria, né? Ele é uma quantidade de matéria que foi condensada. Tão condensada que a gravidade ao redor dele, ela tornou-se muito forte, entendeu? Mas tem matéria. Não, tem matéria. Mas às vezes você pode condensar a ponta de um grafite, entendeu? De uma maneira... Você pode condensar tanto, mas tanto ela, que ele se torne um mini buraco negro, entendeu? Ou você pode condensar uma estrela gigante, entendeu? Que tenha, sei lá, o tamanho de 1000 sóis, você condensa ela para que ela tenha, sei lá, tamanho de um campo de futebol. Para você ter noção, para você ter noção, o Sol, para ele se tornar os cálculos básicos para o Sol, a nossa estrela, se tornar um buraco negro, você tem que pegar o raio dele e comprimir ele. Acho que ele tem 300 mil quilômetros de raio diâmetro, algo assim. E você tem que diminuir ele para 30 mil. Então você vai diminuir ele mais ou menos umas 10 vezes o tamanho dele. Pensa no Sol diminuído 10 vezes. Ele vai ter aproximadamente o tamanho de Júpiter, se eu não me engano. Ou um pouco menos. E aí, a gente, a Terra, se isso acontecesse com o Sol, a Terra ia ficar tranquila, no máximo a gente ia sofrer de frio. Mas os planetas que estão muito próximos da área de evento, ou seja, a área em que a gravidade do Sol vai te puxar para dentro, se você está passando aqui, você está circulando, deixa eu trazer por mim, você está circulando o Sol, aquela órbita elíptica. Quando você passa muito próximo, o Sol vai te puxar para dentro. Esse é o Sol tamanho normal. Quando ele ficasse pequenininho assim, a área de gravidade ia continuar sendo a mesma. Então, assim, a órbita de Mercúrio só ia ser um pouco maior. E aí, quando você se aproximasse um pouquinho, você ia ser puxado para dentro sem a chance de sair. Mas voltando, só duas curiosidades, na verdade. A primeira, o Nefasto, então, ele é um bruxo, uma criatura, eu não sei, com capacidades... Ele era um mago. Com capacidades cósmicas. Ele já era maior do que um feiticeiro. Ele era um mago. A ordem é... Primeiro veio os magos, surgiram os magos, que criaram os feiticeiros, e os feiticeiros treinaram os humanos que viraram bruxos. Os bruxos são humanos com poderes. Os feiticeiros são crianças... Tá um pouco confuso. Sim. Enfim. Mas, primeiro, então assim, ele era um mago com poderes cósmicos, né? Tipo de... Não. Ele descobriu que ele poderia dar mais poderes no cosmos. Não, então, sim, mas ele consegue viajar pelo espaço. Ele deu um jeito de criar uma nave. Ah, sim. Foi. Um veículo. Não precisa dar um nome de nave. A pessoa vai pensar de uma parada muito... Um veículo. Pronto. Ele viaja. O veículo dele pode ser uma bola que no corpo dele, mas enfim. E segundo, acharia interessante você trazer para sua bolinha, que vai ser a sua pedra filosofal, o conceito de quarta dimensão. Quando você está falando de energia e você está falando de buraco negro, você está falando de gravidade, e você está falando de tempo. A gente tem as 3 dimensões espaciais, são assim na verdade, as 3 dimensões espaciais, e tem... Z, Y e X. Z, Y e X. E a gente tem a quarta dimensão, já comprovada, né? A gente pode ter mais, mas tempo. Que é o tempo. É o tempo. Entendeu? E a gente não consegue observar o tempo. A gente consegue observar a sombra do tempo. Basicamente, é o exemplo mais prático que já trouxeram pra gente. E é como se essa pedra filosofal fosse uma sombra do tempo. Entendeu? Tem uma imagem muito boa. A gente até já viu esse clipe de quando o Carl Sagan, eu acho que mandei pra você, ele pega um cubo e aí dentro desse cubo tem outro cubo. Sim. E aí ele põe na luz e projeta a sombra. Entendeu? Aquela sombra
é a projeção do 3D. do 3D Em 2D. em 2D. E aquela projeção em 3D é a sombra da quarta dimensão. Ah, paradoxo! Porque assim, por exemplo, se eu pegar uma esfera, e aqui não tem nenhuma esfera, pera, Não. aqui, vamos supor, uma esfera irregular, que nem a Terra, e produzir uma sombra, deixa eu ver se eu consigo produzir uma sombra lá atrás. Vocês estão vendo lá atrás? Ela é circular. Uma esfera, em 2 dimensões, ela vira um círculo, entendeu? Quando eu pego um cubo, vou usar esse negócio aqui, acho que vai. Olha lá, vendo como ele fica? Ele não fica com todos os ângulos retos. Ele fica com pequenas quinas e tal. Mas quando eu observo ele em 3 dimensões, todos os seus ângulos são retos. Entende? Ó. E isso basicamente é o que se espera do comportamento de 4 dimensões. É você ter aquele cubo dentro de um cubo, só que com todos os ângulos retos. E aí minha cabeça explode porque eu não consigo imaginar. Vou mostrar a imagem rapidinho pro Diego aqui e a gente já volta.